Olá, gerações! Boa noite! Bem-vindos à nossa segunda live da semana. Como vocês estão? Hoje é dia de um bate-papo com um dos terapeutas aqui do time Ouro, o Eric. Nós vamos falar de um tema que está em alta aí já há muito tempo, que já é um tema que conversamos muito em várias lives, mas nunca é um assunto que dá para sanar tudo sobre ele. Hoje nós vamos conversar sobre ansiedade, mas de forma preventiva. Quais são as situações que a gente deve observar na nossa vida, no nosso comportamento. Lembrando que todas as nossas emoções, elas podem ser boas e ruins. A ansiedade também se enquadra, e aí tem a questão da ansiedade de forma que nos deixa a impulsionar, nos preparar para certas situações, e a ansiedade que nos congela e nos impede de seguir em frente. Então, a ansiedade é algo comum do nosso organismo. A questão é observar como ela está nos afetando e como a gente pode conduzir, que ter um olhar para essa situação, para as nossas emoções, de forma cotidiana e preventiva é importante. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse tema com o nosso terapeuta aqui do time Abrap, o Eric. Já vou... Olá, Stephanie. Tudo bem? Girassóis, eu sou Stephanie, sou psicoterapeuta aqui do time Abrap. Tanto eu como o Eric estamos lá na plataforma abrap.org. A partir da nossa live aqui, se vocês acharem importante iniciar um diálogo dentro da temática, que seja ansiedade ou autocuidado, vai ficar oportunidade para vocês conhecer tanto o perfil do Eric quanto os nossos parceiros aqui da Abrap. Eric, fica o espaço para você se apresentar e falar um pouco de você também para os nossos girassóis. Boa noite a todos. Olha aí, ó, saber consciente entrando também, que legal. Boa noite a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Os projetos, a Stephanie sabe, os projetos Abrap, eu estou sempre junto, gosto muito. Acho essa forma da gente trabalhar junto com as pessoas, acho incrível. Eu sou psicanalista, sou psicoterapeuta integrativo também, então na psicanálise atuo com logoterapia, né? Então, nos meus atendimentos eu busco trabalhar o sentido da vida, o propósito, né? Então, sigo nos meus protocolos nessa linha. E como psicoterapeuta integrativo, tenho especialidade em hipnose clínica. Então, a hipnose não é aquilo que eu uso nas minhas sessões, né? Mas ela é uma ferramenta importante. Então, não é aquele negócio, né? Eu uso uma técnica e vou até o fim. Não, eu uso aquilo que tiver que usar se o objetivo for alcançar o resultado da vida que está na minha frente, né? Então, tem trabalhando com humanização, terapia humanizada. Então, eu acho que quando a gente trabalha com vidas, né? Tudo que a gente precisa fazer para alcançar aquele resultado e que esteja, né, na nossa disponibilidade, né, acho que a gente tem que fazer, né, isso é o mais importante, né, Stephanie? Perfeito, Eric. E já trazendo uma abordagem aqui para a nossa temática, né, com o título que trouxemos aqui, a ansiedade à flor da pele. Lembrando que a ansiedade é uma temática que a gente vê falando a todo tempo e existem duas formas de olhar a ansiedade de preparação, aquele momento que a gente fica ansioso para uma viagem, se organiza de forma preventiva, olha a agenda, arruma a mala. Então, a ansiedade, ela tem esse lado. O problema é quando ela te paralisa, né? Exato, Stephanie. E assim, né, quando a gente conversou, bateu um papo, né, para a gente fazer essa live, e aí eu pensei no tema da ansiedade, né, eu fiquei pensando, poxa, mas a ansiedade é um tema que sempre a gente fala, né, é um tema batido, é um tema que vem, sempre tem coisas novas, mas é um tema que geralmente é corriqueiro, né? Mas por que que eu sugeri esse tema, né? Porque eu comecei a observar, ao longo dos últimos meses, as minhas agendas. O quanto a ansiedade está aparecendo nas minhas agendas. E aí eu falei, gente, por mais que é um tema que está em todo lugar, né? É algo que não para, né? Toda hora é algo novo. E eu já comentei aqui em algumas lives que fica muito difícil a gente combater algo que a gente não sabe qual é a cara. Se eu não conheço o meu inimigo, se eu não sei aquilo que eu tenho com que eu vou lutar, eu não sei como me defender, né? Então, uma das coisas que eu procuro sempre fazer, e é até bacana, porque parece que eu estou contando uma história, e isso é legal,
é mostrar qual que é a estrutura de tudo aquilo que você está sentindo. Existe uma estrutura por trás daquilo. A ansiedade não é só um nome, né? Ela tem um rosto, ela tem uma cara, ela tem um jeito de se trabalhar com ela. E quando a gente conhece ela a fundo e respeita a presença dela, a gente consegue, em vez de cair nela, né? A gente tropeçar, a gente vai caminhando junto e a gente consegue alcançar grandes resultados, né? Mas a gente tem que saber com o que a gente está lutando, né, Stephanie? Se não souber, não tem como a gente lutar, né? Perfeito. E a importância de nomear e identificar é muito importante. Eu tive crise de ansiedade na minha vida, um ciclo assim, uma única vez, e foi na época do final da minha faculdade. E eu não sabia o que era ansiedade, eu nunca tinha sentido. E foi muito, assim, chocante para mim. Que eu emagreci 5 quilos de uma vez, comecei a aparecer roxo pelo corpo, eu achei que eu estava doente. Aí eu fui fazer uma bateria de exames, fiz tudo, não achei nada. E quando eu cheguei para sentar com o médico, entregar tudo, ele falou assim: ó, seus exames estão tranquilos, me fala o que você está fazendo agora. Falei: ah, estou no meu projeto de conclusão de curso, estou trabalhando no escritório com uma proposta de emprego, estou com estágio não sei aonde. Eu estava fazendo 200 coisas ao mesmo tempo. Ele pegou e falou assim: ó, você está com crise de ansiedade. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa porque isso está te fazendo mal. Na hora que ele falou aquilo ali, eu lembro que os roxos, que eu estava desesperada do que era, começou a diminuir, porque ele nomeou o que eu tinha. Na minha cabeça era uma doença que estava só me deixando mais acelerada. Perfeito. Esse é o melhor exemplo. Eu tive um caso também de um paciente que passou por alguns médicos e que já chegou a ponto de toda vez o coração dispara, dor no coração, dor no peito e dor não sei aonde. E os 3 médicos diagnosticaram como ansiedade, né? E aí, mas assim, como, né? Ansiedade, mas como que isso chegou? E por que isso está fazendo isso comigo, né? Como assim? Onde que está o ponto aqui? Eu em quê, né? E aí você começa a se aprofundar e entender, né? Porque para tudo tem uma estrutura. Nada começa do nada, né? Existe uma estrutura que a gente é básica, mas que a gente tem que prestar atenção para a gente entender lá na frente a causa. Porque é o que eu falo, né? A gente pode trabalhar, eu, a Stephanie, todos os terapeutas aqui da BRAP, dando aspirina para dor de cabeça. A gente vai aliviar o sintoma. Está com dor de cabeça? Toma uma aspirina. Está com dor de cabeça? Toma. Mas qual é a causa da dor de cabeça? Eu não quero mais tomar aspirina, quero atuar na causa. Então, quando você começa a entender que para tudo existe uma sequência, você começa a entender que dá para a gente poder mapear aquilo que a gente está sentindo, né? Então, assim, para que fique no nosso radar, quando que a gente entende aquilo que a gente tem lá na frente, para a gente poder entender a causa? Primeiro, tudo começa com uma situação. A Stephanie falou, eu estava vivendo uma situação. Eu estava com um monte de coisa. Então a situação existe, tá ali. Uma situação simples do cotidiano. As coisas para fazer, né? Só que essa situação, por algum motivo, ativava na Stephanie um pensamento. E o pensamento poderia ser: eu acho que eu não vou dar conta. Eu acho que eu não vou conseguir atender tudo. Eu acho que eu não vou conseguir fazer essa entrega. Será que sou eu a pessoa certa para fazer esse projeto? Então, isso tudo gerado a partir de uma situação. Então, existe um pensamento-chave. Esse pensamento, quando a gente tem, ele libera uma emoção. E a emoção pode ser uma angústia, uma aflição, um medo, uma tristeza, eu não sei. Alguma emoção é liberada através do pensamento. E quando eu tenho essa emoção, automaticamente isso me gera um comportamento. E esse comportamento ele pode ter um comportamento físico. Eu posso ter roxos na pele. Eu posso ter um comportamento emocional. Eu posso entrar em desespero. Eu posso ter um pânico. Mas é sempre assim. Então, quando eu falo que eu estou com uma crise de ansiedade aqui, eu estou no último passo. Mas isso foi gerado por uma emoção, que foi ativada por um pensamento e que começou com uma situação. Então, quando a gente consegue traçar essa trajetória, tudo começa a fazer um pouco mais de sentido. O caminhar começa a ficar claro, né? Eu não estou mais naquela floresta, por exemplo, com uma neblina e eu não consigo nem ver o que está na minha frente. Eu já consigo enxergar.
o que está na minha frente. Ainda não tão claro assim, mas está lá. Estou começando a enxergar. E aí, quando eu começo a mapear e entendo esse ponto, aí sim eu já começo a ter clareza na minha caminhada. Depois a gente vai olhar exatamente esse sintoma e entender por que que ele apareceu, começar a dar nome para ele, né? No caso da Stephanie, ansiedade, esse era o nome, né? Mas é um nome que, se você não vê a cara, o que que é a ansiedade? É muito abstrato, né? Pode ser qualquer coisa, mas quando eu conheço isso, eu consigo realmente atuar e resolver, né? Ou deixar ele um pouco mais enfraquecido. Eu descobri quem ele é. Isso já enfraquece qualquer coisa, né, Stephanie? Então, a gente já descobriu, né? É como um dos tópicos que você colocou, que o primeiro passo é o raio-x da ansiedade. E naquela época eu não tinha metade do conhecimento que eu tenho hoje, né? Então, naquela época, eu virava à noite, escrevendo projeto, abraçava o mundo que não alcançava, esquecia de comer, porque saía da faculdade e ia para o trabalho. Aí, então, aquela pessoa que cresceu desenfreadamente, porque estava ansiosa, aí eu preciso terminar a faculdade, aí eu não aguento mais isso, não tinha na mentalidade essa cobrança que estava se fazendo. Perfeito. E nunca tem, né? A gente nunca sabe. A gente nunca sabe por quê. Eu falei desse meu paciente e o ponto dele, diferente da Stephanie, a cobrança provavelmente esteja nessa mesma estrutura. Mas no caso dele, é o quanto ele se cobra o perfeccionismo. Então, eu sinto que tem muita coisa em cima de mim e eu não posso decepcionar nada. Eu preciso entregar. E eu preciso entregar com qualidade. Isso é o que. E aí, a qualquer momento, seja no trabalho, né? E o mais legal é você ver o quanto de detalhe. Você vê que é uma pessoa extremamente detalhista, uma pessoa extremamente focada. Então, você olha, só na conversa você fala, gente, é muito, mas é o extremo. E aí, o que acontece? É óbvio, eu me cobro. Ninguém é mais cruel com a gente do que a gente mesmo. Ponto. Ninguém vai cobrar a gente como a gente se cobra. Então, essa cobrança grandiosa, ou o fato de a gente pensar que nós somos medidos pela nossa perfeição, nós somos medidos pelas nossas falhas e erros, essa é a confusão. Nós não somos nem perfeição, nem falhas, nem erros. Isso não define quem a gente é, né? Mas quando a gente acredita nisso, isso vai realmente virando uma bola de neve. E a ansiedade é um dos sintomas, né? Então começa com ele e daqui a pouco começa a ficar pior, né? Então, quando a Stephanie falou, como, né? Por que que eu estava me cobrando desse jeito? Eu nem imaginava que eu estava me cobrando. É isso mesmo. A gente não imagina. Mas a Stephanie trouxe um ponto bom, essa parte do raio-x. A ansiedade, ela é nosso raio-x já. Ela mostra exatamente para a gente que o nosso corpo está em estado constante de alerta. Ele não para. Então, você imagina, quando a ansiedade entra ou ela se instala, a nossa mente, nosso processo emocional, ele entra numa espécie de combate. É como se fosse uma fuga. Eu estou fugindo de algo, eu estou me escondendo de algo. Automaticamente é esse o ponto. Então você imagina que numa situação real de fuga, ou de se esconder, ou de se proteger, o corpo ele te prepara para isso. Então ele libera inúmeras substâncias para que você tenha realmente uma maior eficiência numa corrida, respiração mais cadenciada, respiração mais curta. Por quê? Porque eu estou sendo preparado para fugir. Agora, tudo isso acontecendo quando eu estou em repouso, esse é o nosso sentimento. Então eu estou fugindo do nada, né? Então é essa a sensação. Por isso que parece que a gente vai ter um infarto, parece que a gente está se sentindo um mal-estar absurdo. É porque o corpo está te preparando para algo que só na mente está acontecendo. Fisicamente não, né? Então, esses são alguns sintomas que a ansiedade desperta. E tudo para quê? Como a Stephanie falou. Ah, mas a ansiedade é ruim. Depende. Você não está sentindo isso para te causar mal. Você está sentindo tudo isso, na verdade, para te proteger. É que você não está no estado de fuga. Esse é o ponto. A tua mente ativou um estado de fuga porque você ficou com alguma sensação assim, mas você não está, você está tranquilo.
né? Então, é todas essas substâncias que o corpo começa a liberar para que a gente entre nesse estado, se a gente está em repouso, é essa sensação ruim que a gente sente, né? Perfeito. E quando a gente fala do raio-x da ansiedade, a gente ouve muito, né? A ansiedade é quando a nossa mente está muito no futuro. De certa forma é. Mas é só isso? Não, não é só isso, né? Mas também é uma forma. Mas se a gente olhar pelo ponto de vista neurocientífico, saiu um estudo recente e a neurociência ela aponta que existem apenas 4 emoções básicas. Então a gente tem a alegria, a tristeza, o medo e a raiva. Então as 4 emoções básicas. Aí você fala, poxa, mas a ansiedade é um estado emocional, não é uma emoção. Sim, né? Mas como que a gente consegue entender aonde que está a ansiedade? Então imagina que eu pegue uma emoção dessa e coloco numa frequência de rádio. Eu coloco, por exemplo, o medo. O medo está passando na minha rádio. E eu pego esse medo e vou lá no volume dele e aumento um pouquinho esse volume. O aumentar desse volume do medo é aonde entra a ansiedade. Então a ansiedade ela se origina no medo de algo. Mas, Eric, medo? Não, não é pânico. É medo de algo. Imagina o seguinte: vê se vocês não têm situações parecidas. Eu acabei de começar o mês. Aí eu falo assim, meu Deus, será que vou chegar no dia 30 e vou pagar minhas contas? Tô com medo de não conseguir pagar. É esse tipo de coisa. Ah, eu tô com medo de não conseguir entregar da forma correta. Eu tô com medo de não dar conta desse trabalho. Então, a ansiedade era uma pequena variação. Eu aumentei o volume do medo. Então, eu estou com uma ansiedade ali, né? É óbvio. Se eu tenho medo de algo que não aconteceu, esse algo está no futuro. E se eu estou no futuro, óbvio que minha mente está lá para frente. Então, existe uma série de fatos aqui, né? Então, primeiro, eu tenho uma variação do medo de algo, medo de não entregar, medo de não agradar, medo de não ser suficiente, medo de não ser bom, medo de não realmente fazer aquilo que eu tenho como missão a fazer. Então, eu tenho medo de algo. E eu tenho medo de algo que ainda não aconteceu. E aí, se algo está lá na frente, imagina assim, né? E já é, às vezes, tão difícil a gente trabalhar no presente, com as coisas que a gente tem na mão. Você imagina trabalhar no futuro, que a gente nem sabe se vai chegar. Então, eu estou trabalhando com uma coisa que eu não sei. Então, eu não sei se vai chegar lá. Eu não sei também quando chegar, se já não vai estar resolvido. Né? Eu não sei. Então, eu tô tudo imaginando aqui. Está tudo acontecendo aqui. Né? Tô com medo de algo que não chegou, minha cabeça está vivendo lá na frente. E aí tem uma coisa que eu acho que é, assim, para mim é o que faz total sentido. Quando você está com esse medo e está com o pensamento lá na frente, a primeira pergunta que a gente se faz, como que eu vou conseguir ter dinheiro para pagar? Como que eu vou conseguir atuar da forma correta para fazer uma entrega? Como que eu vou conseguir dar conta? E aí, esse como que a gente se pergunta é exatamente o grande fator aí que mexe com a nossa ansiedade. Quando eu falo como eu vou fazer algo, eu estou me pressionando a entender hoje uma solução que eu não sei nem se eu vou precisar ter. Então, como? Como eu vou fazer? E o como, gente? O como não é com a gente. Esse é o ponto. Se a gente tem fé em algo, se a gente tem uma crença positiva, eu acredito em Deus, eu acredito na natureza, eu acredito no universo, o como é eles que vão fazer, no tempo deles. Aí você vai falar, Eric, mas você vai deixar para o universo? Não vou deixar, porque eu vou me preocupar com aquilo que eu preciso fazer agora para atingir esse como. O como não é comigo. Como eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas? Eu não sei. Eu sei que eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso para poder ter. Agora, como eu vou ter? Hoje é dia 1º. Dia 30 eu vejo. Como é lá? Eu só preciso do dia 1 ao dia 30 fazer aquilo que eu preciso fazer para poder ter condições de atingir meu resultado. Então, quando eu penso no como, eu estou deixando de fazer aquilo que eu preciso. E se eu penso só no como, aí sim, eu estou sentado esperando cair do céu.
E aí não vai cair. Esse é o ponto. Porém, se eu não penso no como e entrego o meu como para minha crença, para minha fé, naquilo que eu acredito, e entendo que tudo tem um tempo, tudo tem um momento, e o tempo não é nosso, porque se fosse nosso era tudo para ontem, né? Mas o tempo tem. Se eu coloco o como no seu devido lugar, assim, é fato, tá? E eu até deixo aqui para vocês. Se acontecer, vocês me acionam. Aciona a Stephanie e contem o como ele cai no colo. Ele simplesmente cai. Da forma que vocês menos esperam. Só que a gente, no dia primeiro, estava se matando, né? E o como estava lá na frente. Eu só precisava atuar com aquilo que eu preciso. E perguntando, né? Se eu tô com medo de que algo não aconteça, o que que eu posso fazer agora? O que que eu posso fazer agora para acontecer? Eu tenho alguma coisa, aliás, né? Eu tenho algo que eu possa fazer nesse momento para atingir o resultado? Tenho. E o que você está esperando para fazer? Então, começa a fazer. Não, não tenho, porque não depende de mim. E aí, o que você vai fazer? Você prefere esperar chegar o dia, que quando chegar o dia vai ser o momento presente, você vai ter ferramenta para atuar, ou você vai preferir desistir agora, que nem chegou? Você não tem nada para fazer mesmo. Você não tem o que fazer. Você depende de fatores externos. Ou seja, você quer controlar um fator que não depende de você. Isso também é um causador de ansiedade, né? Ai, meu Deus, eu tô com medo da minha família não me aceitar de volta. Mas não depende de você, depende da família. Então eu tô querendo controlar uma decisão que não é minha. Mas o que que eu posso fazer com aquilo que eu tenho para que a minha família possa me olhar e falar, olha, aqui merece ser acolhido de volta. Um exemplo, tá? Então, assim, eu não posso controlar fator externo, eu não posso controlar o como, mas eu posso controlar aquilo que eu tenho na minha mão. E o que depende de mim, eu vou fazer. Só que eu tenho que me concentrar para fazer. E é aí que vem aquele outro ponto que muita gente fala, né? Ah, se concentra no presente, que aí você não tem ansiedade. Se eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer para atingir o como, onde é que eu estou fazendo? É no tempo presente. Sem me preocupar em pensar no presente ou no futuro, simplesmente eu estou executando o meu dia a dia, focado naquilo que eu preciso, pro como que eu rezo, que eu peço, que eu oro e que eu espero. E aí eu tenho grandes resultados com relação à E só ansiedade. mapeando e com terapia, girassóis, que a gente gera esse autoconhecimento para ter o controle de respirar, de fazer técnicas de respiração se necessário. Inclusive, teve uma girassolzinha que perguntou aí se tem técnica que ajuda a superar a crise no dia a dia. Tem. Eu vou, ó, vou falar uma sequência aqui, tá? Uma sequência que eu sempre falo aqui que eu acho maravilhoso. Primeiro é o seguinte: lembra quando no começo da live eu falei que tem a ver, a ansiedade ela causa na gente, ou muda a nossa mente para um estado de fuga, né? E o estado de fuga, ele faz com que a sua respiração ela comece a ficar um pouco mais rápida, libera um monte de substância, o seu corpo está falando, bom, agora você vai correr, né? E você não está correndo nada, você está parado, né? Você só está tendo as reações de uma fuga, né? Então, como que eu consigo contornar isso no primeiro momento, né? Então, eu preciso contornar, preciso arrumar minha respiração, porque ela está fora, ela se deslocou aqui, ela saiu do eixo. Então, existe sim uma técnica. Então, primeiro, onde você estiver, começou a sentir que algo começou a desregular, porque a gente sente quando vem a crise. A gente sente, o coração começa a dar uma disparadinha. Eu viro e mexo e falo assim, ih, disparou aqui, deu uma disparada aqui. Aí quem tá comigo fala, não acredito. Fala, não, mas deixa tranquilinho aqui que vai voltar, né? Então, assim, dispara, a gente sente. Então a gente para, onde a gente estiver, parou. E a gente precisa fazer isso 2, 3 minutinhos. Você vai controlar a tua respiração. Então, é respirar profundamente mesmo. Existe uma técnica, ela chama 478. O que é essa técnica 478? Eu inspiro contando até 4, seguro a respiração contando até 7 e expiro contando até 8. Nessa sequência. E olha só que interessante. Se eu estou contando, eu já não estou mais focado naquilo que está com o meu problema. Eu estou contando. Eu estou regulando minha respiração.
fazendo uma contagem. Ou seja, minha mente está focada no agora e desconectada daquilo que estava me trazendo um mal-estar. Porque eu estou fazendo a contagem, né? Então, essa técnica é muito legal. 2, 3 minutos você consegue ajustar a sua respiração, você consegue sentir a respiração voltando no eixo, inclusive os batimentos cardíacos, porque tudo muda, né? Você consegue sentir que aqueles batimentos que acelerou já está começando a voltar no normal, né? Então, para um pouquinho, respira. E aí tem alguns outros passos que são muito importantes. Primeiro, se você está tentando controlar aquilo que não está na sua mão, solta. Eu não posso controlar um ambiente externo, não depende de mim. Né? Eu não posso controlar se vai chover. Ah, eu estou ansioso porque eu não sei se eu vou na praia porque vai chover à tarde. Eu não sei, eu não consigo parar a chuva. Né? Então, se você está com esse pensamento, já corta. Eu só consigo controlar aquilo que está na minha mão. E dentro do que eu tenho, o que eu posso fazer para isso? Então, segundo passo, não controla aquilo que não é seu. Aquilo que depende do outro, é do outro, não é nosso. Tá? O outro ponto é o como. O como eu entrego. Como eu entrego. Eu penso naquilo que eu preciso fazer. Eu executo aquilo que eu preciso executar para atingir meu resultado. Como o dia vai terminar, não é comigo. Eu sei que eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. E aí eu falo que isso aqui, então, o como, não olha o como, olha aquilo que eu preciso. Não olha o ambiente externo, olha o meu ambiente, aquilo que eu controlo. E controlo minha respiração. Esses 3 passinhos, se eu conseguindo já ajustar minha respiração, eu consigo pensar melhor nesses outros 2. Se eu estou acelerado, eu não consigo pensar em nada, né? Então, regula a respiração e coordena esses pensamentos. E eu vou falar que eu uso principalmente no dia a dia. Quantas vezes vocês acordaram de manhã e olha assim, meu Deus do céu, hoje o dia tá corrido demais. Eu não vou ter tempo para nada. Eu penso isso quase todo dia. Eu falo, gente do céu, hoje eu não sei o que vai acontecer. Hoje, meu Deus do céu, 7h30, preciso chegar a tempo para a live com as 7. Meu Deus do céu, como que eu vou? E aí você acorda e fala, e agora? Cancelo isso, pego isso? Cara, calma. O como eu não sei. Eu sei que eu vou fazer essa live. Quer queira ou quer não, eu vou fazer. Onde eu tiver, eu vou fazer essa live. Então eu vou agir da forma que eu tenho que agir. E eu fui fazendo. Fui fazendo. Aí a preocupação é muito com o trânsito. Será que você conseguir chegar? Aí você vai organizando o horário, agiliza uma coisa aqui. Gente, eu cheguei aqui, era 7h10. Ainda com 20 minutos, eu consegui falar, meu Deus, consegui chegar, vou fazer a live. Mas de manhã eu não estava com esse pensamento. Então, eu podia ter colocado tudo a perder, jogado tudo fora, com crises e mais crises, e talvez falar de uma coisa que eu estava vivendo naquele momento. Então, o que falar se eu estou vivendo aquilo, né? Então, eu posso falar daquilo que eu executo. Ah, Eric, mas você sente? Sinto. Né? Ainda não me tornei uma inteligência artificial. Ainda eu sou humano, ainda eu sinto tudo, e sinto ansiedade, sinto medo, mas o ponto é, uma vez que eu conheço as caras dessas coisas, eu consigo me preparar para absorver e realmente caminhar junto com elas. Aqui é uma parceria. Medo, angústia, a gente vai caminhando junto. Faz parte daquilo que eu sou, né? Mas eu não deixo me abater. E por quê? Respiração, a gente vai se controlando, vai organizando as agendas, vai pensando como que eu vou fazer, o que que eu preciso fazer para que eu consiga atingir aquilo que eu quero para o dia de hoje, né? Então você vai organizando, vai ajustando e a gente vai chegando nos resultados. Mas tudo de forma muito tranquila. Você não tem que se pressionar, você tem que entender. Estou vivendo uma crise, acolho ela e agora eu vou organizar essa crise dentro de mim. Não vou maldizer, não, é você, é o seu estado naquele momento, é você, né? Você não vai se criticar, né? Você vai se acolher. Naquele momento você precisa de acolhimento seu e ninguém te acolhe melhor do que você mesmo. Então para um pouquinho, se observa, se organiza e controla esse espaço. Inspiração para organizar. Você controla, você só foca naquilo que você pode controlar, você não controla o ambiente externo e você não foca no como. O como você entrega, foca naquilo que precisa.
Faz sentido, Stephanie? Anotou esses 3 passinhos. É só isso, Faz Stephanie. to- Pode cair 10 vezes o site da Brap, Stephanie. Faz total sentido, e tem até uns tópicos que você fez observação aqui, de lembrar que ansiedade não é frescura, gente. E é o que o Eric acabou de falar. Se a gente está tendo essa sensação, se acolha. Que às vezes, quando você tenta bloquear suas emoções, elas vêm de forma muito mais brusca e pior, tá? Eu também tive um cliente que estava tendo convulsões por tentar controlar as emoções, estava atacando o sistema nervoso dele. Ele era tão tímido e ele tinha muita dificuldade e começou a se forçar a situações que ele começou a desmaiar e ter convulsão. Gerou uma questão fisiológica, ele forçar a extrema situação que ele tinha de timidez. Então, assim, ele foi a ponto de ter que ir médico, fazer acompanhamento terapêutico. Então, tem situações nossas particulares que não é frescura, e quando a gente força, piora. Então, assim, a pessoa é tão tímida que queria forçar uma situação. Quer fazer apresentação no palco. A gente tem que realmente ver. Se não faz bem, e você força a esse ponto a te fazer um mal maior, não é para você. E a gente tem que saber falar não. Ansiedade é a importância de saber falar não para situações que se obriga a fazer, mas não é para você. Então, a gente tem que se acolher, prestar atenção. E é como na vida: tem dia e noite, porque a gente tem tempo para ficar acordado e tempo para dormir. E a planta é a mesma coisa. Se deixar ela o dia inteiro, tivesse dia e não tivesse noite, ia morrer seca. E se tivesse só sombra, ela nunca ia germinar, nunca ia crescer. Nós precisamos acolher a luz e a sombra, as nossas emoções, ter um mapeamento de acolher nossas emoções e entender com autoconhecimento quem somos, para não forçarmos aquilo que não é pra gente e aprender a falar não. Teve a Girassolzinha que falou aqui também, que é uma ótima sugestão, que é o divertidamente, que traz aí as emoções, traz uma forma lúdica para a gente olhar, e que é a importância de todas as emoções. Perfeito, é isso. É exatamente isso. Tudo é importante. E o que mais, talvez o que mais deixa a gente vulnerável não é o pensamento dos outros, ou o julgamento dos outros, mas é como a gente se julga, né? Porque se você já se julga de um jeito ruim, se você já se considera que, meu Deus, deve ser frescura, né? Você já está se julgando, né? Quando a outra pessoa só aponta, você se dói. E não é pelo que a outra pessoa falou, é pelo que você já sente de você. Porque opiniões a gente não discute, a gente acolhe, a gente observa, a gente aceita ou não aceita, mas respeita, ouve, é assim, né? A gente não muda. Às vezes, o meu olhar de, nossa, que frescura, é para mim, mas a pessoa, ela sabe o peso que é aquilo, e ela sabe que não é. E às vezes uma visão que ela tem sobre mim, que para ela é fácil, para mim é um peso. Então são opiniões, são vidas diferentes, são trajetórias diferentes, né? São crenças absorvidas durante uma vida de forma diferente. Então faz com que a gente tenha pensamentos e absorva coisas de forma diferente. Então, opinião, a gente não discute, a gente acolhe, a gente respeita. E se eu estou bem comigo mesmo, qualquer opinião que vem vai ser muito bem acolhida. Mas quando eu rebato, ou me defendo de algo que não precisava de defesa, é porque eu não estou realmente julgando o que a pessoa falou. Eu já me julgo daquilo. Eu já estou me julgando. A pessoa só acendeu um foco de luz naquilo que eu já me julgo. Então, toma cuidado com o que você se julga, toma cuidado da forma, a forma como você menciona as coisas para você mesmo, a forma como que você se vê, as palavras que você utiliza para você. Isso tudo tem que ser observado, né? Nós somos aquilo que temos de mais precioso com a gente, né? E lembrando, a gente é um grande, a vida é um grande palco, né? Nós somos atores magníficos e nós vestimos um figurino e papéis diferentes a vida toda. Então, na nossa frente tem um armário lindo, cheio de figurino. E muitas vezes eu preciso me preparar para vestir aquele figurino. Então, como se fosse um ator. Às vezes eu vou fazer um papel que eu preciso estar de um jeito, estar de outro, eu preciso me preparar. E aí eu vou vestir minha roupinha, vou vestir minha roupa de filho. Lá é o meu papel de filho. Eu visto uma roupa de namorado, de marido, de esposa.
Eu visto um papel de profissional. Eu visto uma roupa de pai. Naquele momento eu preciso colocar minha capinha de pai, eu preciso atuar como pai, né? Aí eu tiro, chego em casa, agora eu vou vestir de marido, de namorado. Aí eu tiro, agora eu vou ter que sair para o trabalho, visto. Então, assim, são papéis que nós desempenhamos a vida toda. Mas quando a gente tira a nossa última roupinha e está só a gente, com a gente mesmo, somos nós, as pessoas mais a pessoa mais importante da nossa vida. É quem vai preparar a gente para que no dia seguinte ou em qualquer outro momento eu esteja preparado para vestir aquele figurino. Então, é encarar exatamente isso. Veio do trabalho, tira sua roupinha do profissional, veste. Entra em casa, o trabalho não entra. Lá dentro não é o papel, é esse. Porque tudo isso causa, às vezes não causa ansiedade em você, mas causa no outro que estava te esperando. Então, assim, tudo isso tem que ser visto. E quando você começa a olhar com cuidado, e olhar mesmo, com total carinho, para cada coisa, sendo boa ou sendo ruim, acolhendo aquilo com carinho, vendo a estrutura. Por isso que eu acho tão importante você mapear estruturalmente aquilo que a gente sente. Por isso que eu gosto de desenhar, gosto de falar, eu conto história, porque é importante a gente entender o que que a gente está lidando, como que a gente está enfrentando e o que que a gente está enfrentando, qual é a cara disso, né? A gente consegue enxergar cada passo, cada coisinha, a gente consegue acolher tudo isso com carinho. Gente, de verdade, vai ser muito difícil a gente passar por algum tipo de crise. Muito difícil. Ah, Eric, mas por que muito difícil? Porque a gente não é infalível. Vai ter momentos que a gente vai passar, mas a gente vai passar consciente. E aquilo que a gente está consciente, a gente consegue realmente ter todo o controle, toda a tranquilidade para arcar com as consequências que a gente precisa arcar. Porque a gente está consciente, foi uma decisão. Eu sei que eu ia passar por aquilo e eu optei por passar. Então é consciente, né? Agora, quando a gente faz as coisas e não tem consciência do que a gente está fazendo, tudo fica muito mais pesado do que realmente é, né? Então é esse ponto de atenção que é interessante que vocês realmente vejam, tá? Eu acho que faz total sentido e ajuda muito a gente no dia a dia, tá bom? Uma observação que você fez, e eu acredito que é que vira uma janela de muito gatilho, de ansiedade, é as pessoas entrelaçar todas as suas áreas da vida, como você disse aí, e não fazer esse olhar com carinho. Lá no meu trabalho, a minha situação é essa, aí eu levo para casa meus problemas do trabalho, eu desconto na minha filha, na minha... Então, esse entrelaçar é um gatilho de ansiedade. Aí vai deitar com o celular na mão, tá resolvendo coisa de trabalho ainda. Vai sair com a esposa, tá resolvendo. Então a gente tem que desentrelaçar, porque isso gera gatilhos de ansiedade. Então o que o Érico falou aí é uma dica muito importante para quem tem aí alguns gatilhos de ansiedade e nem sabe de qual região, de qual área da vida é. Ou acontece o mesmo de outras áreas da vida. Ou você está com uma situação estressante em casa e leva para o trabalho, comenta com um colega de trabalho, comenta com outro, uma coisa que era da sua casa, você está expondo em um local de trabalho que vai te gerar uma ansiedade, porque vai ter gente querendo dar opinião sobre a sua vida particular, e aí vai gerando mais ansiedade. Então, essa observação que o Eric falou, da gente ter esse momento de mentalmente ter autoconhecimento para separar as nossas áreas, vestir as nossas capinhas e dedicar o nosso tempo de presença ali ao que nós estamos fazendo, é uma ótima forma de prevenir a ansiedade, viver o estado de presença, tirar essa projeção. Ah, estou aqui com minha filha, mas estou pensando no meu trabalho daqui 30 minutos. Vamos controlar isso também, que é uma sugestão com relação ao controle de gatilhos de ansiedade. E é lúdico, né, Esther? Então, se você pensar de uma forma, bem lúdica, bem desenhinho, né, de criança, não tem como você estar com a sua filha curtindo seu momento de pai com a roupa do profissional. Não combina. Não combina. Não tem como você estar com a sua esposa num jantar vestido de filho. Não, você não é filho naquele momento, você é o marido. Então, cada local tem o seu figurino. Cada papel que você interpreta tem o seu personagem que tem que estar realmente caracterizado com aquilo. Então, quando eu entendo que estou chegando em casa e eu tenho que colocar minha capa de marido, de namorado, de pai, eu coloco e entro como pai. Esse é o ponto. Eu estou adequado, eu estou com a minha roupa adequada para a ocasião.
estou bem vestido para aquela ocasião, né? Então é isso que a gente tem que olhar, e se a gente colocar isso na nossa vida, essa brincadeira de você mesmo se modelar, você vai ver que uma coisa vai mais fluida. Não, vou entrar em casa agora, eu preciso entrar bem vestidinho, aqui com a minha roupinha de pai. Então, o profissional fica fora, não é lá. O profissional é para o seu trabalho. Você também não pode entrar no trabalho vestido de marido, não tem nada a ver. Você tem que vestir com a sua roupinha do profissional, né? Então, acho que esse ponto, se você conseguir brincar e encarar a tua vida com essa leveza, tudo começa a se encaixar da melhor forma e isso faz grande diferença. Grande diferença. A Girasolzinha até comentou aí que eu falei sobre a higiene do sono, os conteúdos que a gente vê, que ela realmente está nessa frequência de ficar vendo muita notícia ruim em redes sociais. Mas essa sugestão para vocês, Girassóis, tem como a gente limpar, ocultar, porque não quer ver, não é do seu interesse, priorizar mensagens positivas, conteúdos como o nosso aqui. Tem lives no YouTube, tem vários assuntos sobre ansiedade, ou técnicas como o Eric aqui citou pra gente, para ter esse controle, para aprender a gerir suas emoções, não suprimir, mas gerir. Então, assim, a internet tem boas ferramentas, vamos priorizar usar ela para isso, para melhorar a nossa saúde mental, a nossa qualidade de vida. Eric, nós dois juntando nós dois aqui, é horas falando sem fim. E o tema sempre se enriquece um pouco mais quando a gente fala, traz gatilhos legais para compartilhar de como melhorar o nosso dia a dia de formas práticas aqui com os nossos gerações. Mas fica aí para você dar suas considerações finais. E o meu agradecimento que os gerações interagiram muito. Obrigada, gente. É muito importante ter vocês aqui. Obrigada pelo depoimento e participação. Não, foi ótimo, e assim, muita interação, muito gostoso, né? E sempre um prazer, eu sempre falo isso, né? Parece repetitivo, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, um prazer fazer essas lives com a Stephanie, com o time. É muito bom fazer essa troca, né? Até porque a gente aprende tanto quanto a gente direciona, né? Não existe isso. A gente aprende muito. Às vezes as perguntas chegam e isso já coloca para a gente pensar, poxa, não tinha pensado por esse lado, olha só. E isso tudo é terapêutico. A troca terapêutica é essa, né? A gente não só direciona, não, a gente aprende muito. E eu quero agradecer, porque a gente, com esse tipo de conteúdo, com a Abrap, com tudo que a gente vê de matérias, de materiais, né, de artigos, isso ensina muito, né? Então vocês que acharam, né, o brilho do girassolzinho, consome os conteúdos, aproveitam. E, Stephanie, acho que vale a gente falar das nossas caixinhas de pergunta, né? Verdade. É verdade, a gente está colhendo perguntinhas, e aqui, ó, teve perguntinhas de ansiedade, e é legal. A Brap está soltando algumas caixinhas de pergunta, a Stephanie principalmente vem mapeando isso. Contribuem. Que tipo de assunto vocês gostariam de se aprofundar, né? Qual tipo de tema que vocês gostariam de saber mais? Existe alguma coisa que está acontecendo com você que não está fazendo sentido e você queria entender como funciona? Mandem perguntas para a gente, que a nossa ideia é, semanalmente, através de um Reels colaborativo, a gente responder essas perguntas da semana. E uma vez por mês, a gente fazer um encontro aqui para que a gente possa direcionar através de um tema muito mais aprofundado sobre as perguntas que mais aparecerem e como que a gente pode abordar isso para que a gente possa realmente esclarecer e direcionar da melhor forma. Né, Steph? Acho que vai ser um negócio muito legal, né? Sim, inclusive na caixinha eu fiz primeiro uma perguntinha se vocês acreditam que terapia é importante. Todos responderam sim. Depois uma área da vida para conversar e os girassóis escreveram muito que seria o trabalho, mas eu acredito que traz um pouco o que a gente falou aqui, que é o Eric falou da gente não saber tirar a nossa capa do trabalho quando chega em casa. Chega em casa, compartilha trabalho com a família, chega em casa, pega o celular para trabalhar. Então, eu acho que eu vejo que as pessoas estão muito conectadas ao trabalho e desconectadas de coisas que gostam de fazer, de hobby, de tempo de qualidade em casa. Então, acho que esse foi uma pedida de vocês nas caixinhas. E vai ter, sim, resposta das que vieram agora, dentro dessa temática que a gente já trouxe aí para o Rios, para vocês. Uma forma também de trocar informação e fazer reflexões. E toda semana, ou domingo ou segunda, vai depender da minha agenda, porque eu estou com alguns trabalhos de plantão no final de semana. Se eu não tiver com plantão no domingo, eu faço as caixinhas no domingo e vocês interagem para a gente ter essa troca. Ter essa live como hoje a gente teve aqui com o Eric, sempre enriquecedora.
Então, obrigada, Eric, por me incentivar esse Obrigado. movimento de caixinhas, que era uma coisa que eu queria fazer, e graças à sua solicitação, a esse projeto que você sugeriu, e eu faço questão de acolher, junto com os nossos girassóis, vamos fazer esse movimento semanal aqui. Eu que Obrigada, agradeço. boa Eu que noite. agradeço. Boa noite. Até mais, gente.